Olá pessoal, professor Fernando Rubim, começando então o nosso curso totalmente online sobre os grandes temas do Código de Processo Civil para a Advocacia Previdenciária. Nós vamos trabalhar com 18 artigos, 10 artigos importantes, os melhores artigos para sua prática na advocacia previdenciária, e depois no final nós vamos então partir para 8 artigos mais polêmicos, mais complicados de aplicação na advocacia previdenciária, que exige um cuidado maior da advogada que está nos acompanhando nesse momento. E esse top 18, digamos assim, de teoria e prática processual, começa pelo artigo 10 do Código de Processo Civil. Sem dúvida nenhuma, dos artigos da parte principiológica do Código, o artigo 10 é o mais importante, justamente por estabelecer a lógica do contraditório prévio, a lógica da aplicação do princípio da não surpresa dentro do processo. Esse artigo claramente se aplica tanto ao procedimento comum quanto aos juizados especiais federais previdenciários. Por quê? Porque não há processo que possa abrir mão, possa prescindir da figura do contraditório. O artigo 10 ele vai fazer menção também a respeito das matérias de ordem pública, que mesmo nas matérias de interesses acima do interesse das partes, digamos assim, interesses suprapartes, como diria o professor Galeano Lacerda, nós temos que ter o contraditório, nós temos que ter um debate entre as partes. Então, por exemplo, no campo previdenciário, quando o INSS deixou de trazer eventualmente o tema da prescrição ou até mesmo o tema da decadência, o magistrado entende que pode ser essa a hipótese, no caso concreto, deve oferecer às partes a oportunidade de se manifestar antes de tomada de posição. Evidentemente é uma medida que combate a surpresa, combate o próprio arbítrio, tendo em vista que o judiciário vai decidir só depois das partes se manifestarem. E veja então que nesse contexto o contraditório ele se coloca como um grande pilar do devido processo legal, ou do processo justo, como vem sendo denominado aí pela doutrina processual, porque ele permite à parte que convença o magistrado a respeito de uma melhor tomada de posição. Se ele já estava pensando em reconhecer a prescrição ou a decadência, depois que a parte se manifestar, por meio do seu advogado, né, o juiz pode realmente revisar aquele raciocínio, revisar aquela condução. Então o contraditório prévio, ele é fundamental, ele é decisivo, e toda essa parte principiológica do Código, ela é importante para o exame dos demais dispositivos do Código de Processo Civil. Especialmente, a gente faz menção aqui no nosso material ao artigo 933 do Código de Processo Civil, que é uma repercussão do princípio do contraditório no segundo grau. É um desenvolvimento no segundo grau. Por quê? Porque se no primeiro grau o juiz não pode pegar as partes de surpresa, evidentemente que no segundo grau também, no caso aí o desembargador de um tribunal regional, de um tribunal local, ou até mesmo o magistrado da turma recursal nos juizados, ele não pode pegar parte de surpresa também. Então as matérias de ordem pública, como as próprias prescrições e decadências no âmbito previdenciário, que poderiam ser invocadas num primeiro momento no segundo grau, que se passaram despercebidas ou não colocadas no primeiro grau, quando colocadas no segundo grau pelo magistrado, não pode pegar as partes de surpresa. Então, o julgador, antes de colocar em pauta a matéria, deve oportunizar as partes que se manifestem. Eventualmente, essa manifestação das partes pode se dar até mesmo em sustentação oral. Diz o enunciado 60 do Conselho da Justiça Federal que é direito das partes, né, uma manifestação por escrito no prazo de 5 dias a respeito dessas questões de ordem pública no segundo grau, mas essa manifestação a respeito do tema pode ser eventualmente feita de forma oral, de forma mais informal, se a parte assim se sentir em condições de fazer. Evidentemente que, dada alguma complexidade, a parte pode, então, nesse momento, requerer o quê? Que se retire de pauta aquele processo de julgamento para poder fazer a sua manifestação escrita no prazo de 5 dias a respeito daquele tema de ordem pública. Então fica aqui um primeiro registro importante. Parte principiológica do Código de Processo Civil. Vinculação dessa parte inicial do Código, que tem 11 artigos importantes,
de um lado, com a parte constitucional, com o artigo 5º, principalmente da Constituição Federal, artigo 5º, 54, 55, quando trata do contraditório como sendo um dos corolários ali do devido processo legal, e por outro lado, então, o exame, o estudo desses 10, 11 primeiros artigos do Código com todo o seu desenvolvimento dos outros dispositivos do Código do Processo Civil, especialmente desses dispositivos na esfera recursal, em que a gente vai notar a importância do contraditório de uma maneira muito significativa. Então, estabelecido um contraditório no primeiro momento em esfera recursal, na possibilidade das contrarrazões, ou eventualmente na possibilidade da parte até apresentar um recurso adesivo, né? Nós temos aqui ainda a possibilidade das partes se manifestarem a respeito de uma matéria de ordem pública via petição simples, antes que o julgador, ou no caso o relator, examine o recurso e profira então uma decisão que trabalhe então com essas matérias de ordem pública. Muito importante então a figura do contraditório. Sem o contraditório nós teríamos um mero procedimento. O contraditório, ele legitima todo o jogo, ele legitima toda a disputa. O contraditório é fundamental ao longo de todo o procedimento. Temos também outras hipóteses envolvendo a figura do contraditório, desdobramentos da figura do contraditório, quando, por exemplo, a parte junta um documento e a parte contrária, ela deve ser intimada para se manifestar a respeito desse documento no prazo de 15 dias. Aliás, é uma tônica do novo CPC, os dias úteis, mas esse número mágico, que é o número 15, ele vai trabalhar aí, sendo trabalhado ao longo de todo o código, inclusive também na esfera recursal. Essa também é uma outra hipótese de contraditório que é bastante interessante, né? A manifestação de documentos juntados pela parte contrária. Então veja que, de alguma maneira, respeitado também o princípio da colaboração que está ali perto no artigo 6º, a parte ela não pode ser surpreendida nem pelo magistrado, no exemplo que a gente deu quando está aventando a utilização de uma matéria de ordem pública, nem pela parte contrária, quando pode eventualmente trazer um documento novo no processo, um documento que não foi trazido na fase postulatória, e esse documento pode influenciar na tomada de decisão do magistrado. Nesse caso, a parte deve ser ouvida, a parte deve ter o tempo de manifestação, inclusive tendo a condição de arguir a falsidade de um documento juntado no processo. Então, reparar esse argumento do contraditório dentro do processo civil é algo realmente decisivo. Sem contraditório, nós não temos um processo legítimo, e evidentemente que o contraditório, no âmbito dos juizados federais previdenciários, assume uma conotação ainda mais importante, até mesmo porque muitas vezes na prática acaba sendo colocado o processo para julgamento sem que a parte tenha condições de se manifestar sobre documento juntado pela parte contrária ou sobre laudo pericial juntado aos autos, e que a parte não tenha prazo suficiente para determinar o exame cuidadoso técnico a respeito desse laudo pericial. E muito se coloca assim, no juizado não há necessidade da parte se manifestar constantemente em nome da efetividade do processo. Poxa, mas a efetividade, ela não pode ser considerada um fim primário do sistema. O contraditório, que estabelece a segurança jurídica de um sistema pautado por uma prestação de jurisdição qualificada, precisa entrar em jogo. E se essa lógica do contraditório não está tão expressa, assim, tão clara assim, em todos os momentos, no caso da lei do Juizado Federal, da lei 10.259 de 2001, evidentemente que a gente pode fazer uma leitura atenta dessa lei à luz da Constituição Federal, à luz desses artigos 5º, 54 e 55 que a gente acabou de nominar, para a partir daí identificar quão é importante o contraditório também na sede dos juizados, evitando cerceamento de defesa, evitando que a parte ela tenha uma oportunidade menor de se manifestar, justamente porque é a partir dessa manifestação, é a partir dessa contraprova que ela pode fazer, que o procedimento ganha legitimidade, e com o procedimento ele se aproxima ainda mais de fazer justiça no caso concreto e pacificar as relações estabelecidas. Então, não podemos
de forma alguma, abrir mão do contraditório, independentemente do procedimento que a gente esteja tratando. Seja no procedimento comum, seja nos juizados, nós temos aqui um elemento constitucional central, um elemento constitucional importante, um elemento constitucional que não é para inglês ver, um elemento constitucional que é fundamental que a gente domine e que a gente aplique na nossa prática da advocacia previdenciária. O artigo 10 tem que ser usado pelo advogado, como também o 933 caput, como também o próprio 933 parágrafo único e por que não, os enunciados do Conselho da Justiça Federal, órgão técnico aí vinculado ao STJ, que estabelece no enunciado 60 uma repercussão importante dessa questão do contraditório no segundo grau de jurisdição, ok? Então, pessoal, a gente não poderia realmente começar o nosso curso dos 5 anos do novo Código de Processo Civil que não fosse dessa forma, pelo artigo 10, tratando do contraditório e identificando que o contraditório como um corolário importante do devido processo legal ou do processo justo, como vem sendo denominado aí pela doutrina, ele é um elemento fundamental não só no procedimento comum, mas também em sede dos juizados federais e, portanto, o advogado tem que realmente dominar bastante, esse conteúdo e, a partir daí, também identificar essas alternativas de aplicação do contraditório prévio nos artigos 933 e usar também, quando for o caso, o enunciado 60 do Conselho da Justiça Federal, lembrando que esses enunciados emitidos a partir do ano de 2017 foram feitos pelo órgão técnico do STJ e, portanto, são bastante enriquecedores e a gente vai trabalhar muito desses enunciados ao longo de todo o nosso curso, ok? Comecemos então com o pé direito, contraditório prévio no procedimento comum e nos juizados federais.